Começa agora mais um podcast da LESP e o nosso assunto de hoje é saúde, mais precisamente saúde mental. Estamos aqui com a Heloísa Garcia Fernandes, que eu já tive aqui o aval para chamar de Elo, né? Ela é professora da Unicamp, também é pesquisadora do CISM, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental. Vai contar pra gente sobre um aplicativo que promete aí ajudar a reduzir os problemas com saúde mental, né? Os sintomas de problemas de saúde mental. Então, Elo, obrigada por participar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Bom, Elo, já começa explicando pra gente, então, como que esse aplicativo ele deve ajudar nessa redução dos sintomas. Então, o nosso aplicativo é o Conemo, né? Que é uma sigla para controle emocional. E ele é um aplicativo que já tem uma história, né? De um pouco mais de 10 anos, né? Então, ele vem sendo construído como muito mais do que um aplicativo, na verdade. Ele é um sistema, né, que inclui um site onde as pessoas começam a inserir algumas informações numa avaliação, né, uma aplicação da web, onde elas fazem uma avaliação de saúde mental. Se a gente detecta por ali que elas, de fato, tem questões de saúde mental que são o que a gente chama de clinicamente significantes para transtornos mentais comuns como insônia, depressão e ansiedade. Elas são direcionadas a baixar um aplicativo, né? Que aí conta com a interface do usuário, que é o aplicativo, com a interface do profissional de saúde, que é um painel administrativo, com a interface do pesquisador, que somos nós que estamos acompanhando os dados da pesquisa, para a gente verificar como o aplicativo está se comportando, com a interface do gestor de saúde, para acompanhar dados de como o serviço de saúde está conseguindo acompanhar as necessidades do usuário. Então, na verdade, o aplicativo é o que o usuário vê, né? Mas ele é muito mais um sistema de saúde mental digital, né? Que tem uma hierarquia de acesso diferente aí a informações, né? Que vem ali do aplicativo, e é esse sistema Conemo, né? Eu falei que ele tem uma história, né? Porque ele começou lá em 2013, com uma ideia de intervenção que talvez começasse por mensagens de SMS, né, com um grupo de pesquisa que tinha um financiamento internacional, né, para trabalhar com sintomas depressivos, liderado pelo professor Paulo Menezes aqui no Brasil, com uma colaboração da Faculdade de Medicina da USP, né, com uma colaboração internacional muito brilhante, assim. E aí eu me juntei a esse grupo durante o meu pós-doutorado, né, e como pesquisadora na época, ainda não como docente, né, e aí eu desenvolvi o meu pós-doutorado analisando alguns dados desse sistema, né, e gostei muito de trabalhar com saúde digital, né, saúde mental digital na atenção básica, sob supervisão do professor Paulo Menezes, lá da Faculdade de Medicina da USP, do Departamento de Medicina Preventiva. E aí, depois que a gente desenvolveu os estudos piloto, a gente viu que tinha viabilidade aquela intervenção digital, que depois evoluiu para um aplicativo, né, nesse molde que eu estou te falando, mas só para sintomas depressivos. A gente fez um ensaio clínico na cidade de São Paulo, na Zona Leste, em 20 unidades básicas de saúde, né? A gente dividiu elas em 10 unidades que receberam a intervenção digital para depressão, né, para sintomas depressivos, em 10 unidades que não receberam, né, que foram só acompanhadas já no Sistema Único de Saúde, para esses sintomas que a gente detectou, né, que as pessoas tinham sintomas depressivos. A gente viu que os resultados foram muito bons, né? As pessoas avaliaram bem o aplicativo, aquelas pessoas que começaram a usar o aplicativo usaram até o final, sentiram melhora dos sintomas depressivos, aí a gente conseguiu excelentes publicações, assim, né, na área científica, conseguiu uma resposta muito boa desses usuários. Nas pesquisas qualitativas que a gente fez, para ir lá, né, entrevistar eles e ver como eles estavam se sentindo, eles falavam que sentiam que tinha um companheiro ali, naquela pessoa que falava com eles todos os dias, né, todas as semanas, na verdade, né, 3 vezes por semana, por meio dos vídeos, tudo, do aplicativo, e que eles foram
sentindo, né, cada vez mais motivação para voltar a fazer as coisas que eles gostavam de fazer no passado. Então, a gente viu que, de fato, tinha aquele resultado quantitativo que a gente viu, tinha, de fato, uma importância na vida das pessoas, né? E aí, a gente recebeu um convite para se juntar ao CISM, né? Que um dos diretores do CISM é o professor Paulo Menezes, né? E para ampliar essa intervenção para incluir outras jornadas, né? A jornada da ansiedade e a jornada da insônia. A gente também tem vontade de incluir outros transtornos mentais comuns, né? No futuro. Então, já que agora a gente vai precisar, né? Abordar outras questões, então a gente volta um pouquinho e faz um outro estudo piloto para ver se é viável essa intervenção hoje, né, 2024, que muda um pouco a forma que as pessoas se relacionam com o celular, né, porque lá em, sei lá, 2019, 2018, quando a gente fez os testes lá do ensaio clínico na Zona Leste, talvez as coisas não sejam mais do mesmo jeito, né? A tecnologia A gente teve uma pandemia também aí no meio, né? Que também alterou a nossa relação com a tecnologia, o tempo que a gente passa nas redes sociais, no celular no geral, né? Então, é interessante até isso que você traz pra gente. Exatamente, né? E muda muito, a forma que a gente se relaciona e usa, né? Os tipos de celular mudam, os conteúdos que a gente consome no celular mudam, né? Então, às vezes, um tipo de aplicativo que a gente usava há 2, 3 anos atrás, talvez não seja, talvez precise de adaptações, né? Talvez não seja naquele formato, mas um pouquinho diferente, né? Então, a gente precisa ouvir de novo as pessoas e entender se, de repente, juntando as 3 intervenções, vai funcionar, né? No mesmo cenário da atenção básica, né? No caso. Então, a gente partiu para um novo piloto, né, para a gente ver se essa intervenção seria viável nesse cenário da atenção básica, juntando a depressão que a gente já conhece com ansiedade e insônia. Então, agora a gente está nessa fase, né, de fazer o estudo piloto num novo município agora, porque veio junto a parceria com a Unieduca, que é uma instituição de ensino superior que tem muita tradição, né, que tem a Unifage e a Unimax, que são 2 universidades privadas que têm muita tradição na área da saúde e que são parceiras do CISM e que têm ajudado muito a gente, tem sido uma parceria muito forte assim, nessa questão de desenvolver a intervenção e de ser uma parceria nas cidades onde a gente vai fazer esse estudo, né? Então, com essa parceria com as universidades, a gente tem, e com a parceria com a Secretaria de Saúde, né, de Indaiatuba, a gente tem feito o estudo piloto lá em Indaiatuba. Eu sou professora da Unicamp, né, e é bem próximo do município de Indaiatuba também. Então, a gente faz agora esse estudo piloto lá, né, então a gente está no meio do estudo piloto agora, né. Estamos super ansiosos para ver como vai ser esse resultado da viabilidade. Uma vez que a gente veja que é viável a intervenção nesse novo formato, a gente passa a implementar em todo o município de Indaiatuba e Jaguariúna, né? Nesses 2 municípios, para depois disponibilizar a intervenção em larga escala. Então, na verdade, esse aplicativo, né, que vocês lançaram agora em agosto, ele é uma segunda versão ou ele é uma segunda versão do que já foi colocado na Zona Leste, né? Isso, exatamente. Daquele aplicativo que a gente testou na versão ensaio clínico na Zona Leste. E o que mudou daquilo lá? O que vocês perceberam que precisava ser atualizado, que precisava ter alguma mudança? Porque, como você disse, né, a gente mudou um pouco ali a relação com o celular e a gente teve aí uma pandemia que o que a gente mais discutia era a questão de saúde mental também, devido à quarentena, devido ao momento que o mundo todo passava, a incerteza, né? Então, quais foram essas mudanças que vocês notaram que tá nesse novo aplicativo lançado agora em agosto? Então, eu diria que principalmente a adição da questão da ansiedade e da insônia.
O Brasil, ele é o país que tem mais índices de ansiedade, né? A gente tem esse dado epidemiológico, então para a gente foi muito importante adicionar a jornada da ansiedade. E junto com a ansiedade vem a insônia, né? Que também é um transtorno mental comum que traz muito sofrimento psíquico, né? O formato da intervenção continua sendo uma interação digital por vídeo. A gente tem conteúdo em áudio, então a gente disponibilizou, por exemplo, os textos que eram lidos em formato de áudio para o aplicativo ser mais inclusivo, né? E em termos de tecnologia, aí fica um pouco mais difícil para eu explicar, mas teve que ser atualizado por conta da mudança dos sistemas operacionais dos celulares, né? Ele é aquela questão mais... Só o pessoal de TI talvez entenda, né? Exatamente. Dá para entender. Exatamente. Então, é uma questão mais técnica, sim, mas eu diria que o espírito por trás do aplicativo é o mesmo, é oferecer uma intervenção de baixa intensidade para pessoas que têm sintomas clinicamente significativos, né? Ou seja, são as pessoas que a gente aplica um teste, que são algumas perguntas que vão, que são questões simples, assim, que qualquer um pode responder sozinho, são testes auto-aplicáveis, que vão perguntar assim, você tem se sentido triste ultimamente? Às vezes você se sente muito ansioso que você não consegue ficar parado no mesmo lugar, né? São perguntas simples que você vai responder numa escala, né? Isso acontece comigo o tempo todo, isso acontece comigo às vezes, então o aplicativo vai te dar algumas alternativas para você responder. E de acordo com a sua pontuação, a gente vai saber, né? Se você pontuou até 10, 11, isso significa que se você pontuou menos do que 10, por exemplo, isso significa que você pode até ter, de vez em quando, algum sofrimento, mas isso não significa que você se beneficiaria de um tratamento. Agora, se você pontua mais do que isso pode estar prejudicando de alguma forma a sua vida. Então, um tratamento poderia fazer você se sentir melhor, você não perder dias de trabalho, não ter problemas com a sua família, né? Então, você se beneficiaria de um tratamento. Então, ele primeiro detecta isso e aí ele sugere que você baixe o aplicativo. No caso de você não ter essa vontade de baixar o aplicativo, de qualquer forma, a equipe de saúde responsável, né, pela sua região, né, porque a gente trabalha no SUS com o conceito de territorialização, ela vai ser avisada de que tem alguém em sofrimento psíquico que não aderiu ao aplicativo. Então, a gente fala que que ele é minimamente guiado, essa intervenção. Então, você tem um aviso ali, né? Olha, tem alguém ali, a Nani, né, na sua região, ela mora ali na região da equipe azul da Unidade Básica de Saúde. Ela está em sofrimento psíquico, mas ela não gostou muito da ideia do aplicativo. Então, você pode receber uma ligação da sua unidade de saúde ou uma visita domiciliar, né? Para que seja oferecido os outros dispositivos da rede, né? Que é uma coisa que no Brasil a gente tem, né, em outros países do sul global, né? A gente tem muitas pessoas com demanda reprimida de sofrimento psíquico, né? Então, pessoas que estão em sofrimento psíquico, infelizmente, não chegam até o serviço de saúde, né? Tem um estudo que foi feito com a pesquisa, um levantamento que foi feito com a Pesquisa Nacional de Saúde, do professor Paulo Menezes também, que ele repetiu esse levantamento, já de novo com o levantamento de 2019, mas o que eu me lembro bem é do dado de 2016, que uma em cada 5 pessoas em sofrimento psíquico apenas, né, em 2016, com sofrimento psíquico de transtornos depressivos, né, chegava até o serviço de saúde. Então, só 20% das pessoas que tinham sintomas depressivos no Brasil recebia tratamento. Então, 80% das pessoas estavam em sofrimento psíquico na comunidade, né? Então, estavam se sentindo depressivas e não recebiam nenhum tipo de tratamento, né? Isso é muita gente. E quando essas pessoas, esses 20% que recebem algum tratamento, no geral é só medicamentoso. E a gente já sabe na literatura que esse não é o melhor jeito de tratar as pessoas. Né? Se você não tem, por exemplo, um suporte psicoterapêutico, uma equipe interdisciplinar, um acolhimento com uma enfermeira de saúde mental, uma terapeuta ocupacional, né? O seu dia a dia, né?
as suas atividades que você gostava de fazer e deixou de fazer, que são as coisas que vão te fortalecer, né? Aqueles potenciais de fortalecimento do seu dia a dia, eles não voltam a dar esse sabor para a sua vida, né? Então, como que você fica só com a questão psicofarmacológica, né? Depois você retira essa medicação, é como se você não tivesse fortalecido aquilo que você precisa para seguir, né? Então, a gente precisa muito dessas ferramentas digitais, né? Na verdade, a gente precisa de ferramentas que nos ajudem a encontrar essas pessoas que estão em sofrimento. E as ferramentas digitais, elas são uma boa opção para acessar essas pessoas, né? Então, hoje em dia, né, os celulares, eles estão muito mais democráticos, né, do que já foram no passado. Então, a gente tem mais celular do que pessoas, né? Eles chegam nas pessoas nos lugares mais distantes, mesmo nos lugares onde a gente muitas vezes não tem profissionais de saúde à disposição. Então, a gente consegue detectar, muitas vezes, esse sofrimento psíquico, mesmo quando você não consegue chegar fisicamente até essa pessoa, né? Muitas vezes em situações de catástrofe também, como foi no caso no Rio Grande do Sul, né? Então, se uma pessoa está... a gente tem pensado muito nisso, né? Em desenvolver uma intervenção, por exemplo, para estresse pós-traumático, que é um transtorno de ansiedade, né? Para pessoas que estão numa situação como foi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que muitas vezes a ajuda demora a chegar, ou você tem várias frentes de cuidado e fica um pouco mais difícil de prestar esse cuidado de saúde mental, né? E você pode iniciar, né, fazer um cuidado em espera, né, para essas pessoas que estão em sofrimento psíquico, né, começar com esse cuidado via digital, né? Então, existem várias possibilidades de outras jornadas que a gente pode incluir no aplicativo para fazer esse cuidado pelo SUS. Eu achei interessante até isso que você trouxe nessa sua fala, né? Porque a questão do aplicativo, o aplicativo ele vem como um extra. Porque não é nem só o medicamento, né? Como você disse que às vezes as pessoas acabam indo para somente um tratamento medicamentoso. Não é só o aplicativo, não é só a terapia, né? O ideal é que ele ele faça parte desse atendimento multidisciplinar das pessoas que vivem com algum tipo de problema de saúde mental, né? Exatamente. É uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, é que as questões de saúde mental, elas são muito complexas, né? Que não existe uma resposta única para as questões de saúde mental, que não existe uma receita de bolo, né? Não existe um quadradinho onde você coloca todo mundo, né? Existem pessoas que vão responder bem ao aplicativo, existem pessoas que não vão responder bem a ele, existem pessoas que respondem bem a diferentes abordagens terapêuticas, existem pessoas que são resistentes à medicação, né? Então, a gente precisa, por exemplo, de protocolos, mas a gente também precisa das diferentes abordagens, né? A gente precisa de diversidade, a gente precisa de flexibilidade e a gente precisa de intervenções inovadoras, né? Então, eu acho que as intervenções digitais, elas são, primeiro, inevitáveis, e segundo, elas são uma forma muito interessante de trabalhar o acesso, quando ele é dificultado por 1000 questões, né, que a gente pode elencar aqui, e elas também são uma opção para a gente fazer esse rastreamento precoce, né, de questões de saúde mental e para encontrar demanda reprimida, né, na comunidade, como eu falei, por exemplo, no caso dessas pessoas aí que estão em sofrimento na comunidade e nem sabem, né? Um exemplo muito prático que eu tenho é dos meus estudantes, né? Que a gente vai para campo de estágio e uma coisa que eu falo para eles enquanto a gente está na sala de espera com os usuários, né? Do estágio, pega esse instrumento aqui de rastreamento semelhante a esses que a gente usa no Conemo e aborda as pessoas na sala de espera da unidade, faz essas perguntas para as pessoas, né, enquanto elas estão esperando ali as consultas e tal, porque da mesma forma que nas unidades básicas de saúde a gente vê aquelas propagandas assim, né, fique sabendo, faça o rastreamento para HIV, sífilis, né, a gente sempre vê isso. As questões de saúde mental, elas são muito prevalentes, né, a gente deveria ser rastreado com frequência para isso.
né? E os próprios usuários se surpreendem quando a gente fala assim, olha, pela pontuação que a gente está vendo aqui, significa que as coisas não estão muito fáceis para você, né? Quando as pessoas pontuam esse número ou mais, pode ser que elas estejam em sofrimento psíquico, tal. O que você acha dessa informação que eu estou te dando? Eles se surpreendem, eles falam, nossa, isso quer dizer que eu tenho alguma coisa, né, que eu tô com alguma coisa de saúde mental. Olha, pode ser, né, que sim, né, mas o importante é que a gente converse sobre isso. Você aceita conversar um pouco sobre isso com a gente? E, no geral, são conversas que vêm com muita emoção, assim, as pessoas muitas vezes choram, falam que realmente as coisas não estão fáceis, né, e aí vem um segmento de saúde mental ali nas unidades de uma pessoa que estava ali para, sei lá, uma consulta ginecológica. E aí, quando a gente vai olhar no histórico dessa pessoa, ela veio para demanda espontânea na unidade de saúde por uma enxaqueca na semana passada, por uma dor nas costas há 2 semanas atrás. Há 4 semanas ela estava com tosse. E aí, depois que você faz esse acolhimento, né, você percebe que várias dessas questões, a pessoa foi muitas vezes acolhida para um sintoma, mas não foi ouvida, né? Porque a gente está acostumado na nossa formação a trabalhar com sintomas, né? Não com a pluralidade ali do processo saúde e doença, né? E aí, quando a gente vê os dados do próprio CONEMO que a gente tem lá, do ensaio clínico, por exemplo, um dado que a gente tem é que o CONEMO conseguiu, inclusive, reduzir o número de visitas que essa pessoa fez à unidade de saúde. Olha só. Isso sem definir se essas questões eram relacionadas à saúde mental ou não. Então, quando a pessoa fez a jornada lá de depressão no passado, isso os dados que a gente tem lá de 2019, 2020, ela reduziu de uma forma robusta na análise estatística o número de vezes que ela procurou a unidade de saúde. Né? Então, esses dados estão relacionados. Né? É aquela questão, né? Corpo e mente. São 2 coisas que não estão dissociadas. Você cuida da sua mente para que o seu corpo esteja saudável também, né? Sim. E isso, vocês estão mostrando isso em dados. Não é só uma balela, talvez uma frase bonita aí que as pessoas se deparam. Mas é verdade mesmo. Você estando com a sua mente em dia, é muito capaz que seu corpo também siga e aquelas coisas, às vezes, de saúde mental, diminuindo a imunidade, fica mais doente, né? Tem tudo isso, de fato, vocês estão mostrando que é verdade. Tem várias hipóteses para isso, né? Eu não me arrisco a dizer qual delas é a mais certeira. Mas, assim, uma coisa que a gente vê, por exemplo, é que, nos estudos, né? É que se você tem depressão e diabetes, por exemplo, uma piora a outra. Você fica tanto pior nos seus sintomas depressivos quanto a sua glicemia piora, né? Se você tem só depressão, você tende a ter menos sintomas depressivos do que aquela pessoa que tem depressão e diabetes. Nossa. Só comparando sintomas depressivos. Então, uma coisa vai piorando a outra, né? A gente não sabe exatamente por quê, né? Talvez algumas pessoas saibam. Eu, Elô, não sei. Você, né? Das pesquisas que você tem o acesso, né? Essa... Não tem uma não conclusão. Não me arrisco dizer, né? Mas assim, então, o que a gente vê é assim, né? A gente não pode separar as pessoas, né? Eu gosto muito da literatura do SUS, que diz que não existe cuidado parcelado, né? A gente cuida da pessoa em sua integralidade, né? Que é um dos princípios do SUS, né? Então, a gente cuida do ser integral, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar isso, né? Então, quando a gente cuida da saúde mental das pessoas, né? Já diz a Organização Mundial da Saúde, né? Não há saúde sem saúde mental, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente pensar que, por algum motivo, por muitos motivos, né? A saúde mental, ela influencia toda a sua saúde. Né? E vocês colocaram esse aplicativo, né, o mais recente, essa versão mais recente, em 2 unidades, né, de Indaiatuba, como você disse pra gente. Faz aí cerca de 2 meses, quando a gente grava, né, porque ele foi lançado em agosto e estamos gravando agora já no final de outubro. O que vocês já conseguiram perceber? Tem algum tipo de conclusão que já é possível chegar, mesmo que tenha esse pouco tempo aí de uso?
Olha, então, a nossa ansiedade está grande, mas a gente ainda não tem esses dados, né? A gente precisa terminar o piloto, né? Esse estudo piloto para ter essas informações. Porque os usuários, eles estão no meio ali da interação com o aplicativo. Né? Eles estão... então, eles estão... os primeiros dados que a gente tem são com 3 meses né, de uso do aplicativo. Então, a gente está nessa ansiedade, né? Precisando usar o aplicativo também, para não ficar ansioso. Mas, então, a gente também está super aguardando esses dados, né? E, assim, tudo que a gente precisa verificar agora como as pessoas estão interagindo e como vai ser a devolutiva delas sobre o aplicativo, se ele vai precisar de melhorias, se a gente pode ir para implementação, né, nos 2 municípios em larga escala com o aplicativo do jeito que ele está, né? Mas essas informações a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Tudo bem, depois você volta aqui quando a gente tiver esses dados. E aproveita também, né, porque acho que quem está ouvindo aqui, às vezes tem interesse em baixar. Então, justamente por fazer parte desse projeto, né, inicialmente aí piloto, que somente as pessoas dessas unidades que vão ter acesso a esse aplicativo, né? Que já é uma coisa mais guiada. Isso. A gente teve já os usuários que baixaram os aplicativos e estão, como eu falei, fazendo agora o uso, né? Até esses 3 meses da finalização. E também tem ali uma série de requisitos dessas pessoas, né? Óbvio que nesse momento é o projeto piloto, vocês já sabem quem são essas pessoas que estão baixando o aplicativo, mas para que uma pessoa tenha indicação para usar o aplicativo, tem algumas questões que ela precisa ser maior de idade, ter sintomas dessas condições, e o que chamou aqui especificamente a minha atenção é a questão de que ela não pode apresentar risco de suicídio moderadamente alto ou alto. Então, o aplicativo, ele não é indicado para esses quadros que, você me corrija se eu estiver errada, mas de certa forma mais severos? Isso. A ideação suicida, né, que a gente fala, ela é avaliada como se a gente pudesse imaginar assim, como se fosse uma escada, né? Então, existem coisas que a gente considera na clínica ideação suicida e que são, não que elas não sejam graves, mas são como se fossem os primeiros degraus dessa escada. Então, quando a gente fala assim, eu queria desaparecer, sumir, não aguento mais a minha vida, né? Isso é como se fosse ali o primeiro degrau da escada, né? Algumas pessoas, elas passam muito rápido por essa escada e a gente nem vê os outros degraus, assim, né? Ou nem vê o primeiro degrau, né? Então, existem pessoas que tiram a própria vida, morrem por suicídio, sem nunca terem verbalizado que gostariam de sumir, por exemplo, desaparecer. É importante falar isso. Isso não é linear, né? Mas, quando alguém fala que gostaria de sumir, por exemplo, isso já é visto como um pensamento suicida. E aí, algumas pessoas falam que vão avaliar se esse pensamento é mais estruturado, menos estruturado, o quanto ele é grave ou não, né? Mas essas pessoas, por exemplo, elas podem entrar no estudo, né? Elas podem baixar o Conemo. Aí, quando a pessoa fala, por exemplo, que ela pensa com frequência a respeito disso, ela já é considerada um pouco mais grave, né? Já é o que a gente fala que seria um nível um pouco acima. Quando essa pessoa fala que ela tem, que ela pensa em como ela faria isso, por exemplo, eu já pensei que um dia, enfim, eu faria alguma coisa a respeito disso. A gente avalia como um pouco mais a gravidade desse pensamento. A gente avalia se ela tem meios, se ela pensa a respeito desses meios, se ela pensa em datas, por exemplo, para fazer isso. A gente pensa o quão vai ficando mais estruturado. De certa forma, se ela já tem um plano, né, mais concreto para ela. E se esse plano é mais estruturado, né? Porque isso vai mostrando para a gente o quanto isso é grave, né? E durante muito tempo, a gente foi orientado a não conversar sobre suicídio, mas hoje a gente já sabe, né, e sobre ideação suicida, mas hoje a gente já sabe que é importante falar sobre essas coisas para que as pessoas saibam e conversem sobre isso entre si e saibam quando, na verdade, que sempre é preciso procurar ajuda e o quanto isso é grave, né?
Então, a gente faz essa avaliação da gravidade e quando a pessoa está numa situação que ela fala assim, não, as coisas estão muito difíceis, eu realmente tenho essa ideia, vou tirar a minha própria vida, ou já tive uma tentativa no passado próximo, já estou pensando em como vou fazer isso, né? Isso está realmente muito estruturado. Ela está num sofrimento tão intenso que ela não vai se beneficiar de um cuidado no aplicativo. Então, aquilo que eu falei que o CONEMO é uma intervenção de baixa intensidade, né? A gente não pode, por exemplo, oferecer, né, um balde de água para apagar um incêndio, né? A gente tem que parar e ligar para a ambulância, para o corpo de bombeiros, que é exatamente o que a gente propõe aí nessa situação. O aplicativo vai falar, olha, na situação que você está agora, você está em risco, a gente precisa chamar uma ambulância agora, né? Então, essa orientação que o aplicativo vai fazer nessa situação, né? Então, nada impede de depois, por exemplo, quando essa pessoa saiu dessa situação de agravamento, né? Quando a gente estiver na fase, por exemplo, de disponibilizar para a população geral, saiu dessa situação mais grave de crise, né, que a gente chama, ela depois baixar o aplicativo e fazer uso do aplicativo. A gente já está aqui nos últimos segundos do podcast, mas eu não posso deixar de pedir para você explicar qual que deve ser o primeiro passo de uma pessoa que está tendo um sofrimento, que ela está notando que ela tem um sofrimento. Qual que é o primeiro passo para quem esteja aí achando ou com sintomas de fato de que está lutando contra uma depressão, contra uma ansiedade? Qual que deve ser essa primeira iniciativa de alguém? Então, a gente tem o nosso Sistema Único de Saúde, né, com as nossas unidades básicas, que tem o que a gente chama de demanda espontânea. Então, sempre vai ter alguém para fazer um acolhimento e te ouvir, né? Uma enfermeira, uma equipe médica que vai poder te ouvir, fazer o primeiro acolhimento. Muitas dessas unidades são equipadas com equipe de saúde mental e podem fazer o seu segmento lá. Se for considerado um caso mais grave, né, que precisa de um acompanhamento mais intenso, você vai ser encaminhado para um centro de atenção psicossocial, que são dispositivos maravilhosos também da rede de atenção psicossocial do SUS. Então, eu recomendo que procure uma unidade básica de saúde. Ou, caso seja mais grave, uma UPA ou um pronto-socorro. De certa forma, é um primeiro passo aí que não está tão longe, né? Não necessariamente, mas que tem muita gente que tem dificuldade de dar esse primeiro passo, porque questão de saúde mental não é brincadeira, né? A gente tem que levar realmente a sério e investigar sempre que for necessário ou até de forma preventiva, né? Sim, não há saúde sem saúde mental, com certeza. Elo, obrigada por participar aqui com a gente, explicar um pouquinho mais sobre saúde mental no geral e também sobre esse aplicativo aí tão importante que é o CONEMO. Muito obrigada. Esse foi, então, mais um podcast da LESP. A gente falou sobre saúde mental com a Heloísa Garcia Fernandes, ela que é professora da Unicamp e também pesquisadora do CISM, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental, falando sobre o aplicativo CONEMO, que promete aí ajudar as pessoas que estejam com alguma questão, algum problema de saúde mental a reduzir esses sintomas e também a ter ali o direcionamento no atendimento. Até a próxima.